Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém, Jesus. A palavra fica em Salmos 34, versículo 7. Salmo 34, 7. Amém. Amém, Jesus. Amém? E diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Até aqui, pode sentar. Me chamou a atenção para essa palavra, me deu uma mensagem para... Eu acabo sempre escrevendo aquilo que Deus fala comigo, porque se eu for esperar, acho que Deus já sabe, né? E por causa de eu ficar muito nervoso na hora de pregar, eu não consigo nem dar lugar para Deus às vezes, ou quase sempre. Então Ele me dá as palavras, eu vou anotando, e quando Ele manda eu entrego. E essa palavra Ele me deu para entregar hoje. Ele colocou no meu coração há poucos dias. E eu estava olhando e observando que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E aí eu lembrei também que Satanás ele também anda ao redor. Só que o Espírito Santo me levou em outras palavras, em outras passagens, e me fez entender que esse anjo ele não estava só naquele lugar, mas ele aparece em muitas outras situações na Bíblia, ele aparece. E eu imaginei, eu botei o nome desse anjo de limite de Deus. Por quê? Porque ele está ao nosso redor. O anjo do Senhor ele está ao redor de cada um que está aqui. Amém. E todos têm luta e todo mundo tem o seu limite. Mas Deus também ele coloca limite em todas as coisas. Ele coloca limite na prova, ele coloca limite na dificuldade, ele coloca limite em tudo aquilo que o inimigo tenta nos atacar. Assim ele fez com Jó. O inimigo ele foi até Jó, foi até Deus e falou sobre Jó. E Deus disse para ele falou para Deus: ó, se eu avançar esse limite na vida de Jó, ele vai blasfemar contra ti. E Deus disse, porque conhecia ele, né? Assim como Deus conhece cada um que está aqui. E todo mundo aqui já deve ter feito um cartão de crédito. E quando você vai fazer um cartão de crédito, o banco e quem vai te dar o cartão de crédito, ele analisa todas as possibilidades. E para não perder nunca, como Deus também não perde nunca, ele sabe exatamente o limite que ele pode te dar, que ele pode dar para o inimigo na tua vida. Ele deu limite para Satanás atacar a Jó. E foi um limite muito maior do que ele deu para nós, para mim. Para cada um ele dá um limite. Então quando o banco ele te dá um cartão, ele já sabe qual é o limite que ele pode te dar. E Deus, quando ele te dá uma prova também, ele sabe o limite, porque ele já colocou o limite antes. Quando você recebe o seu cartãozinho lá, vem um limite para você gastar. Aquele é o limite que o banco te dá. E também Deus dá um limite para Satanás. Quando ele diz, eu vou provar, eu preciso provar, pode provar, porque todo cristão tem que ser provado. E então ele dá um limite para que Satanás age na tua vida. E ele sabe, ou às vezes não sabe até onde ele pode ir. Às vezes nem nós sabemos até onde nós podemos ir. Porque o Satanás ele achou que Jó ia pecar da primeira vez. E ele foi lá e pediu para Deus um limite maior. Como Deus sabia, conhecia Jó, ele deu esse limite maior. E assim ele foi indo e pedindo para Deus. E Jó foi até o seu limite. Mas um dia Deus colocou limite na prova de Jó. E como ele vai colocar limite na minha e na tua prova também. Então, quando o anjo vem nos atacar, quando o Satanás vem nos atacar, ele até ataca. Ele cria situações, ele cria problemas, dificuldades. E eu ouvi muitos aqui dizer que chegaram ao seu limite, estão passando por coisas que achavam que não iam suportar. E o pastor falou da palavra que
o homem prepara todas as coisas. Eu já tinha preparado meia-noite de hoje. Eu disse: vai chover, não vai ter culto. Ele daqui a pouco vai botar no grupo que não vai ter culto, já vai cancelar. E essa hora eu já ia estar recebendo o meu X, minha Coca-Cola, e estava tudo prontinho já, né? Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui pregando a palavra, mas era a palavra que Deus tinha me dado. Glória. Então o inimigo, ele sempre vai querer atacar, e sempre Deus vai dar um limite para ele querer atacar. Olha o telefone. Então, quando os discípulos vão eles vão pregar a palavra, eles expulsam o demônio, eles voltam para Jesus e dizem que não puderam expulsar um demônio. Jesus disse para eles: porque vocês têm pouca fé. Então, a única coisa que pode dar limite para a nossa vida espiritual é a nossa fé. Mas Deus sabe que cada um tem um limite. A palavra também diz que cada um saiba mais do que a sua fé, o limite da nossa fé, né? Então, mas ele sempre vai atacar. E assim ele ataca a nossa vida, ele ataca a vida de cada um aqui. E a palavra em Jeremias 22 diz: porventura não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, ela não transpassará. Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não transpassarão. Então, ainda que as ondas elas se levantem, ainda que as lutas se levantem, elas não vão passar do limite que Deus colocou na tua vida. Ainda que elas façam barulho, ainda que o inimigo faça barulho, ainda que ele te ataque, que ele comece a te ameaçar, por mais ameaça que ele faça, ele não vai passar do limite que Deus colocou já. Jesus. Só que às vezes a gente não sabe qual é esse limite. Às vezes a gente não enxerga esse anjo. Glória a Deus. Balaão, Deus, ele colocou um limite. Ele enviou esse anjo, que eu chamei de limite. Mas ele enviou o anjo e colocou o anjo num lugar. E se Balaão ele chegasse no anjo, o anjo ia matar ele. Porque Deus tem um limite para nós e também tem um limite para o inimigo na nossa vida. Mas nós também temos que cumprir, que está no limite de Deus. Só que para nós ele não mandou só o limite, ele mandou também a misericórdia. E a misericórdia foi a jumenta de Balaão, que impediu que ele chegasse no juízo. E Deus sempre vai enviar alguém para nos avisar e para nos abrir os olhos, para nos ajudar que a gente não caia no juízo de Deus. E o Espírito Santo, ele faz esse trabalho. Aí se a gente fizer que nem Balaão, ignorar a palavra de Deus, a justiça vai chegar. Mas o anjo está lá não é para nos matar. Deus sabia que o anjo não ia mover 1 centímetro, porque o anjo obedecia a Deus, e o anjo ia obedecer a Deus, exatamente como Deus falou. Se ele passasse 1 milímetro ao lado do anjo, o anjo não ia matar, mas se ele passasse naquele lugar, o anjo ia matar. Então, ainda que Deus dê limite para o nosso pecado, para os nossos erros, ele envia antes a misericórdia para que a gente não chegue nesse ponto. E assim ele foi trabalhando na vida também de outras pessoas. E lá em Daniel 4 fala do rei. Falou o rei dizendo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo: a ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Deus colocou também limite na arrogância do rei. E assim ele também coloca limite na arrogância de Satanás contra a tua vida. Quando o rei ainda estava falando, o limite de Deus chegou nele. Eu acredito que Deus enviou o anjo, e o anjo colocou ele no lugar que Deus tinha falado que ele ia, se ele não se arrependesse. Daniel 4 também fala: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E ele foi levado de volta para o seu reino, porque também na vida dele, Deus deu um limite. A Isaías
37, 36. Fala também de um anjo que Deus enviou para dar limite à arrogância de um rei também. Diz que naquela noite ele matou 185 mil soldados. Josafá, ele também teve uma guerra contra 3 inimigos. Os 3 inimigos se juntaram contra ele. E aqui Deus não enviou o anjo, mas ele disse que ele mesmo ia. Ele mesmo foi, porque ele falou para eles: nessa guerra vocês não vão ter que pelejar, porque ele mesmo colocou limite. Aí eu já ouvi falar que quando é covardia, o próprio Deus, ele mesmo quer estar na situação, ele quer entrar. E assim como Satanás, ele tem agido com covardia na tua vida, tem te atacado em todas as áreas, assim também vai chegar a hora, vai chegar o limite de Deus, porque já tem a hora certa para terminar toda a prova, vai chegar o limite. Deus amado. E diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse aos ouvidos de todo Judá: vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja, ela é grande, os inimigos são maiores e nós não podemos vencer eles. Mas Deus está dizendo que quando os inimigos são muito fortes, ele é maior que o inimigo e ele é que vai vencer a guerra por ti. Então, e diz que eles não precisaram lutar, mas quando eles começaram a adorar a Deus, porque às vezes a gente está na prova e não quer adorar. A gente está na prova e pensa que a luta não vai ter limite, que ela não vai ter um fim. A gente nunca sabe aonde vai terminar, mas Deus nunca vai deixar passar do limite que Ele sabe que nós podemos suportar. Então Ele disse: começaram a cantar e a dar louvor ao Senhor. E nessa mesma hora que eles começaram a adorar, Deus, Ele foi agir. Ele começou a colocar emboscadas no inimigo, e o inimigo, eles se mataram, uns aos outros se mataram. Então quando Josafá foi ver, eles foram ao campo ver, só tinha corpos mortos. Então eles iam destruir aquela cidade, mas Deus, ele colocou um limite no inimigo. Aleluia, Jesus, louvado teu nome, Pai. O povo no deserto também, eles já estavam no limite. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar para Moisés, a falar que preferiam morrer, preferiam voltar para o lugar. Lá era melhor. Por que tu nos trouxe aqui para o deserto? Não tinha sepulcro lá suficiente para que nós morresse lá? Nos leva de volta para lá. Não tem mais para onde nós ir, nós chegamos no nosso limite. Nós já estamos no limite e ainda Moisés quer que a gente ande. Vamos andar para onde? Mas Deus colocou limite no exército de Faraó. E eles disseram para Moisés: não é esta a palavra que te falamos lá no Egito? A gente não tinha te falado que ia ser assim, que ia dar tudo errado, que nós ia morrer, que nós não ia ter solução para o nosso problema, e agora nós chegamos aqui no limite. E aí Moisés, ele vai responder para eles: porém disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então a gente às vezes começa a reclamar porque acha que o limite de Deus já chegou na nossa vida, porque o nosso limite já chegou. E o povo de Israel estava dizendo: por que tu nos trouxe aqui, Moisés? Porque nós já te falamos que ia acontecer isso, a gente já te disse que ia acontecer desse jeito, dessa forma, e está acontecendo. Nós chegamos no limite e não tem saída mais agora. E o Moisés disse para eles: vocês podem se calar, podem parar de reclamar, porque Deus já tem um limite preparado, porque Deus já colocou limite nesse exército, e vocês nunca mais vão ver eles. Oh, glória a Deus, Jesus. Espírito de Deus. Deus maravilhoso. Tinha um rei também que foi atacar a Ezequias, rei de Judá. E aí eles mandaram cartas ameaçando, né? Ele dizia para Ezequias: não te engane o teu Deus, em quem confias. Dizendo:
Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Então o rei da Síria ele começou a ameaçar, assim como o inimigo começa a dizer, e ele começou a dizer assim: vocês não viram o que eu já fiz com aquele reino, com aquele outro lugar? Vai ser igual com vocês. Aí a gente começa a pensar, já aconteceu com fulano, já aconteceu lá, eu conheço uma história, eu já ouvi falar, já aconteceu com alguém. E foi assim que eles fizeram. E ele era grande, e ele não tinha como ser vencido por aquele povo. E às vezes a gente olha para a luta que está nos atacando, o inimigo que está nos atacando, e dizemos: eu não tenho condição de vencer. E o que ele está falando é verdade. Ele já destruiu com tantas vidas e agora vai destruir com a minha. Mas em vez de reclamar, o que Ezequias fez, ele foi se colocar de joelho diante de Deus, diante das ameaças, diante daquilo que ele não podia suportar. Ele não atacou, ele não se dobrou diante da ameaça do rei, mas ele foi se dobrar diante de Deus. E quando ele se dobrou diante de Deus, ele foi falar com Deus. Recebendo, pois, Ezequias as cartas, ele orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. Então ele começa a falar com Deus e mostrar: olha só as ameaças, olha o que está acontecendo, o que o inimigo está dizendo que vai fazer comigo. E quando ele resolveu orar, aí Deus também envia uma resposta. Primeiro o inimigo ataca, e a segunda coisa que acontece tem que ser o quê? A gente orar, pedir, entregar na mão de Deus. E quando Ezequias ele orou e entregou na mão de Deus, Deus levantou Isaías, e o Isaías veio e profetizou para ele. Esta palavra é o que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Então Deus está dizendo que responde para ele que essa luta que ele pensa que o inimigo vai vencer, que essa luta que ele pensa que o inimigo vai derrotar aquele que está lutando, não é ele que vai lutar. Você pensa que, às vezes eu também penso, como que eu vou vencer essa luta, como que eu vou passar dessa situação? Não tem solução, eu já cheguei no meu limite e eu não posso mais. Mas Deus está dizendo: pode dar risada na cara do inimigo, porque não é contigo que ele vai lutar. Ele não vai vencer, não é porque eu posso vencer o inimigo, não é porque eu tenho poder contra o inimigo, não é porque eu tenho força para vencer, não preciso ter força, eu só preciso colocar Deus à frente. Porque quando ele vem para me atacar, ele não vai conseguir tocar em mim, ele vai chegar perto, ele vai falar, ele vai colocar a luta, mas ele não vai te tocar. Agora, como eu já falei algumas vezes, todos nós estamos aqui, e todos aqui têm problema, e todos aqui já acharam que ia ser o fim, mas estão aqui ainda. O inimigo não levou ninguém, e ele não tocou em ninguém. Ele chegou perto, ele ameaçou, e ele está ameaçando. Ele pode ter colocado em prova, mas ele não tocou. E ainda Deus diz assim: a quem afrontaste e blasfemaste, contra quem alçaste a tua voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Não foi contra mim, não é contra ti que o diabo está lutando. Ele está lutando contra Deus. E aí por que ele está vencendo? Porque não chegou a hora do limite. Porque quando Deus disser: daqui tu não passa, ele não vai passar. Deus disse que o mar não ia passar daquele lugar, e o mar não passou. Deus disse que aquele exército não ia chegar a alcançar Israel, e ele não alcançou. Mas mesmo assim o povo estava pedindo a morte. Eu posso estar até pedindo a morte, você pode estar pensando que até a morte era melhor. Esses dias eu disse para Deus: Deus, já deu, não precisa mais, tu já tentou tudo, eu já tentei, não precisa mais, pode tirar minha vida. Aproveita quando eu estiver melhorzinho na igreja e me mata, porque não tem mais solução, não tem mais, eu já tentei de tudo e eu vou ser sempre essa mesma coisa, do mesmo jeito, eu não vou chegar onde tu quer que eu vá. E aí Deus me deu essa palavra, e quando eu me ajoelhei para orar numa noite de madrugada, eu estava com muito sono, eu ajoelhei e dormi orando. E aí quando eu dormi, eu tive um sonho de uma criança de uns 7, 8 anos, ela pregava. E quando eu orei para ela assim, eu só vi ela de lado, eu não vi direito como que ela era. Eu estava no púlpito, num canto assim, e eu comecei a julgar aquela criança. Ela parecia, sabe aquelas crianças que as pessoas parecem um robô, que as mães e os pais botam um terno e gravata numa criancinha desse tamanho e ensinam as palavras para ela ficar repetindo. Mas ela estava pregando, e no meu entendimento eu não sabia, eu estava julgando, eu disse: mais uma daqueles robozinhos, falei. Só que quando eu falei isso, ela virou e olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu vi os olhos dela no meu olho. E aí eu me lembrei de Pedro,
no olhar de Jesus para Pedro. E ela veio na minha direção e eu perdi as forças. Então aquela criança botou a mão no meu ombro e disse assim, ó, ainda nem começou. Essa palavra pode significar nada para mas é uma palavra de Deus, e uma palavra de Deus ela responde todas as suas perguntas. Naquela hora eu fiquei sem reação, eu não tinha mais pergunta para fazer, porque Deus, com aquela palavra, com aquele gesto, ele respondeu tudo. Então ele disse, não tem, eu achei que estava no limite, mas eu disse, ainda nem começou. Às vezes tu pode achar que já está no teu limite, que já terminou, mas não terminou ainda. Deus está dizendo, ainda nem começou às vezes. Quem sabe a tua bênção ainda nem começou, aquilo que Deus te prometeu ainda nem começou, porque você está recém na prova. Aí quando passar a prova, vem a bênção. Então, eu vou me estender um pouquinho, porque eu quero entregar tudo que Deus colocou no meu coração. E ele ainda diz, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade. Ele está dizendo, ela não vai, ele está ameaçando, mas ele não vai chegar a entrar. Ele não vai entrar, porque se ele entrar, ele vai destruir. Deus está dizendo, ele não vai entrar, ele não vai destruir a tua família, ele não vai destruir o teu emprego, ele não vai destruir as tuas promessas, ele não vai destruir o teu casamento, ele não vai destruir aquilo que Deus prometeu na tua vida, ele não vai destruir. Glória a Deus. Mas ele não vai destruir, Deus, mas quem sabe ele pode lançar uma flecha. Ele pode lançar flecha de longe, e pode lançar tristeza, pode lançar ameaças, e pode ferir alguém dos meus, da minha família, aqui dentro da minha casa, ou aqueles por quem eu estou orando, e ele vai conseguir acertar flechas. Mas Deus está dizendo, não entrará nessa cidade, e não lançará flecha alguma. Ele também não vai lançar flecha. Aí Deus está começando a colocar todos os limites que ele está dizendo. Ele não vai entrar, não vai destruir, e ele não vai também atrapalhar, porque ele não vai lançar flechas. Aí ele diz, tampouco virá perante ela com escudo, porque ele pode não entrar, ele pode não atirar flecha de longe, mas ele vem com o escudo se defendendo, se escondendo, e ele vai chegar pertinho. E quando ele chegar perto, ele pode atrapalhar, porque aquele povo não ia poder sair de dentro da sua cidade. Ele queria prender. Deus está dizendo, ele também não vai te prender. Ele não vai prender a tua promessa, ele não vai prender aquilo que tu tem, que Deus tem contigo, ele não vai prender, ele não vai segurar, ele não vai te trancar, ele não vai trancar a tua bênção. E ele está dizendo também mais uma coisa, ele diz, e não levantará trincheira contra ela. Mas se ele não jogar flecha, se ele não entrar, se ele não vier escondido com escudo, ele pode ficar mais distante, mas ele pode cercar a cidade com trincheira, e aí você não vai poder ir além, você não vai poder ir longe, você não vai poder sair da cidade para algum lugar diferente. Deus está dizendo, não vai também, ele não vai fazer nem trincheira, porque se Deus quer te levar aonde ele quer te levar, ele vai te levar. E o Satanás não vai trancar a tua história, não vai trancar aquilo que Deus tem contigo, porque ele não vai fazer nenhuma dessas coisas. Glória a Deus. Deus amado. Porque eu ampararei essa cidade para livrá-la por amor do meu servo Davi. Está falando aqui. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial da Síria 185.000 deles. E Deus deu ordem para o anjo, que eu chamei ele de limite, e ele disse, vai lá e põe todos esses limites que eu mandei. Quando Deus enviar o anjo para colocar esse limite, ele vai cumprir todas as ordens de Deus, porque o anjo que Deus envia, ele não deixa de cumprir nenhuma das ordens. Aleluia a Deus. Glorificado o nome de Jesus. É maravilhoso, Pai. Exaltado pelo nome do Pai. É santo. Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Daniel 6. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-lhe à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei estava achando que a prova de Daniel terminava ali. Que ali seria o limite da vida de Daniel. Satanás achou que ali era o limite dele. Mas quando o rei vai lá ver se o que era para ter acontecido já aconteceu, tem um monte de gente olhando e esperando a tua morte. Tem gente que olha e diz, daqui ele não passa. Ele caiu nessa cova e ali ele fica.
ali ele vai morrer. É, Deus. Mas tem alguém que foi lá na cova e pergunta para ele: quem sabe o teu Deus não te livrou? E olha a resposta dele, assim. Chegando na cova, disse Daniel, com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se a casa do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou quem? O seu anjo, e fechou a boca dos leões. Satanás achou que os leões iam destruir, iam devorar a Daniel. Mas Daniel disse: não, eu tenho um Deus, e o meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo colocou limite na fome dos leões. Ele fechou a boca do leão e ele estava vivo. Glória a Deus. E também na história dos 3 jovens, a luta se levanta contra aqueles 3, contra todo o povo, na verdade, né? Espírito Santo. Mas conforme as provas, alguns iam abandonando. E muitos, a maioria deles, quando levantaram a estátua e o rei começaram a tocar os instrumentos, eles se dobraram. E só sobrou aqueles 3. Oh, glória. E aí o que aconteceu com eles? O limite foi aumentando. Satanás foi chegando mais perto, foi colocando mais a prova maior. É, glória. E até que eles foram passando de fase, até chegar dentro de uma fornalha. Só que quando eles entraram na fornalha, teve pessoas que morreram, os soldados morreram. E sabe, eu podia dizer, se os soldados morreram, eles também vão morrer. Mas eles caíram na cova, na fornalha e não morreram. Oh, e ainda acenderam 7 vezes mais o fogo. E ainda assim eles estavam lá, estavam vivos, e nada neles foi afetado. Por quê? Porque eles não estavam lá sozinhos, porque o anjo que colocava limite, ele colocou o limite no fogo. Ele não colocou limite na prova, ele não colocou limite no rei. Mas quando foi demais, quando chegou dentro da cova e o fogo ia queimar, ele colocou limite no fogo. O fogo não vai queimar no meu servo. E assim o rei olha para dentro da fornalha e ele diz: os meus soldados queimaram, nós levantamos mais 7 vezes a fornalha, mas eles não queimaram, porque tinha alguém junto com eles, era o anjo do Senhor que estava lá, era Jesus Cristo. Porque esse anjo ele foi chamado por Abraão, e Abraão pergunta o nome dele, ele diz: por que perguntas o meu nome? Não sabes tu que é maravilhoso? Então é Jesus esse anjo. E Jesus ele está colocando um limite na prova. Ele já tem um limite, mas glória. o Satanás ele pode ameaçar, ele pode gritar, fazer barulho, e ele pode dizer que tu vai morrer. E tu pode até pensar que vai, como eu já pensei, como eu já até pedi para Deus para que terminasse com essa história. Mas eu disse: o limite quem coloca sou eu. O limite quem coloca é Ele. E Deus está dizendo, irmãos, que é para guardar a palavra que poderia resumir em uma palavra: o limite.